Todos nós estamos vendo essa guerra que está acontecendo ali agora no Rio, da polícia ali com o tráfico, e nós estamos vendo que a população ali, nós estamos vendo as opiniões das redes sociais, que o pessoal está muito dividido sobre tudo isso que está acontecendo. Se é legítimo uma ação como essas, se não é legítimo. E um ponto que precisa ficar bem claro é o seguinte, a venda de drogas no Brasil hoje, ela é proibida. Se ela é proibida, ela é um crime. E se ela é um crime, aquelas pessoas que estão praticando esse crime, sim, vão ser perseguidas pela polícia. Então, a polícia está fazendo o seu papel. Se a lei diz que é proibido, então a polícia não tem muito o que fazer, a não ser agir de forma repressiva. A questão não é se a polícia está certa, se a polícia está errada, se os traficantes eles são vítimas, se os traficantes realmente eles têm que ir de base. A questão toda que a gente precisa levantar é o seguinte: será que a venda de drogas ela deveria ser realmente proibida? Será que deveria caber à polícia, ao Estado, simplesmente fazer uma perseguição para acabar com esse mercado? Nós vamos reagir a esse vídeo aqui antigo do Milton Friedman, que muitos de vocês já devem conhecer, mas eu resolvi trazer ele na questão dublada, para que ele tenha acesso a muito mais pessoas. Simplesmente tem muitas pessoas que não gostam de ver vídeos legendados, então eu trouxe nessa versão dublada para que a gente possa entender melhor esse argumento sobre por que, na minha opinião, a venda de drogas deveria ser completamente legalizada. Não deveria se falar em crime de venda de entorpecentes. Vamos reagir então a esse vídeo, pessoal. O meu nome é Pedro. Eu tenho 41 anos, seja bem-vindo aqui ao meu canal e sem mais delongas, vamos dar o play. O que te leva a acreditar que drogas deveriam ser legalizadas? Durante o período da Lei Seca, quando eu ainda era um adolescente. A Lei Seca foi revogada em 1933. Eu tinha 21 anos. Então eu fui adolescente da maior parte. Álcool era farto, o contrabando comum. Qualquer ideia de que a lei seca impedia as pessoas de beber era absurda. Havia bares clandestinos por toda parte. Mas mais do que isso, tivemos o espetáculo do Al Capone com os sequestros e as violentas guerras de gangues. Qualquer um com 2 olhos na cara podia ver que isso era um mau negócio, que estava causando mais mal do que bem. E além disso, eu me tornei economista. E como economista, vim a reconhecer a real importância dos mercados da livre escolha e da soberania do consumidor e descobri o imenso dano causado quando se interferia nessas questões. Esse primeiro ponto aqui, a gente precisa entender que essa questão de combate às drogas, isso é bem mais antigo do que a gente possa imaginar. Você já deve ter ouvido falar do Al Capone, aquele criminoso ali do início do século passado, ali nos Estados Unidos, era um grande gangster e até hoje se fala muito no nome desse cara. E o que o Capone fazia que fez ele ficar tão conhecido até os dias de hoje? O Al Capone vendia bebida alcoólica. Como assim? Ele é um criminoso que vendia bebida alcoólica? Pois é, na época ali, a venda de bebidas alcoólicas era ilegal, era crime, então era a tal da lei seca. E durante essa vigência da lei seca, o que você percebeu que aconteceu nesse mercado? Você tirou players honestos do mercado, players pacíficos, e no lugar desses players você trouxe o Al Capone, você trouxe as gangues, você trouxe os criminosos. Então, quando você proíbe alguma substância qualquer, seja bebida, seja cigarro, seja lá o que for, você não extermina esse mercado. Não é isso que acontece. Quando você proíbe determinada substância, você tira desse mercado as pessoas honestas, pessoas pacíficas, pessoas que não fazem mal para ninguém. E no lugar delas você está trazendo os criminosos de verdade, pessoas violentas, pessoas que passam por cima da lei, pessoas realmente perigosas. São essas pessoas que são privilegiadas com a proibição das drogas, são essas pessoas que são empoderadas e a partir daí o problema começa, o caos ele começa a se instaurar. Então, se você diz o seguinte, não, eu acho que drogas têm que ser proibidas, você faz isso com um sentimento
de que você quer que esse mercado seja extinto. Não é isso que acontece. Mercados, eles não são extintos simplesmente com uma proibição. O que você consegue, nesse caso, é tirar desse mercado players pacíficos e colocar no lugar players violentos. Você tira desse mercado pessoas que cumprem as leis e traz para esse mercado pessoas que violam as leis. Você tira do mercado pessoas que respeitam os direitos das outras pessoas e traz para esse mercado pessoas que não respeitam os direitos das outras pessoas. Então, quando a gente fala sobre liberação de drogas, muita gente acha que a gente está fazendo isso para privilegiar traficante, sendo que não. A gente não está privilegiando traficante. A legalização das drogas é uma coisa que justamente iria ferrar com esses caras. Mas vamos prosseguir. Que efeitos a criminalização das drogas causa? O efeito da criminalização de tornar as drogas um crime é levar as pessoas das drogas leves para as drogas pesadas. Bem, veja a maconha. A maconha é uma substância muito pesada ou volumosa e, portanto, é relativamente fácil de interceptar. Os guerreiros da guerra às drogas interceptaram maconha com mais sucesso que a cocaína. Assim, o preço da maconha subiu e ficou mais difícil de obter. Houve um incentivo para cultivar a maconha mais potente e as pessoas foram levadas da maconha para a heroína, cocaína, crack ou outras drogas. Configuramos outra droga. E a droga se crack. O crack nunca teria existido, na minha opinião, se não houvesse a proibição das drogas. Foi a proibição. Bem, por que o crack foi criado? Porque a cocaína era muito cara. Aqui é bom a gente deixar bem claro esse ponto, qual é o efeito principal, qual é o efeito mais danoso sobre você proibir as drogas. Você não está eliminando aquelas drogas que você não gosta. Na verdade, você está criando um outro tipo de droga, tá? Você está criando um tipo de droga que não existiria se as drogas fossem proibidas. E esse tipo de droga, normalmente, ele é mais danoso, ele é muito mais perigoso, ele é muito mais letal do que aquelas drogas que existiriam caso não houvesse nenhuma proibição. Como ele está dando o exemplo. Maconha é uma droga que ocupa muito espaço, ela é bem inconveniente de você ficar carregando para um lado e para o outro, e por isso é muito fácil combater a tal da maconha. É muito fácil, é muito simples. Então o que as pessoas vão fazer? Vão começar a investir em drogas sintéticas, drogas menores e mais potentes, que sejam mais fáceis de você transportar. É por causa disso que você, nesse mercado, a maconha, ela vai sair desse mercado e no lugar dela vai entrando a cocaína. Mas só que, quando a repressão ela continua avançando, a própria cocaína, que já é uma droga perigosa, ela começa também a ser retirada desse mercado e você, no lugar da cocaína, você começa a colocar o crack. Por que o crack ele surge? O crack, na verdade, ele vem de um resíduo lá na produção de cocaína. Ele simplesmente é o lixo, é o que sobra ali da produção de cocaína. A cocaína pode ser muito cara de você ficar transportando, produzindo, tem todo o risco da proibição, da polícia vir para cima. Então, os caras começam a investir em uma droga que seja um pouco mais barata de se produzir e de se distribuir. E é nesse contexto que surge o crack. Então, você percebe o seguinte, uma droga extremamente letal, uma droga extremamente perigosa, só veio a surgir porque as drogas são proibidas. Se as drogas fossem legalizadas, as pessoas estariam até hoje ali na maconha, que nem é tão perigosa assim. Tem lá seus perigos, mas não é tão danosa. A mesma coisa acontece lá na gringa. O pessoal tinha primeiro a heroína, e como a heroína ela foi proibida, o pessoal acaba migrando para uma droga chamada crocodil. E outras piores. Se você for pesquisar a respeito desse crocodil, as cotas são realmente assustadoras quando você vai fazer uma pesquisa mais séria. Então você percebe o seguinte, diferente da crença comum de que a proibição das drogas vai tirar as drogas do mercado, não, ela não só tira essas drogas do mercado, como ela traz outras drogas piores. A situação ela realmente fica muito complicada.
Você viu agora ali em São Paulo o que aconteceu? O pessoal vendendo bebida falsificada que continha metanol. Metanol é aquele negócio, com 10 ml a pessoa já fica cega. E acabou, ficou cega, nunca mais, não tem recuperação. Com 30 ml a pessoa vai a óbito. É justamente esse tipo de coisa que aconteceria se, por exemplo, bebidas fossem proibidas. Você está tirando as bebidas mais seguras do mercado e no lugar delas está trazendo bebidas com metanol. Pois é. Quais são os efeitos da legalização das drogas na sociedade? Uma América com metade do número de prisões, metade do número de prisioneiros, 10.000 homicídios a menos por ano, centros urbanos onde os pobres têm a chance de viver sem temer por suas vidas, cidadãos respeitáveis que agora são, os cidadãos que poderiam ser respeitáveis e que agora são viciados, não sendo forçados a se tornar criminosos para obterem suas drogas, tendo a capacidade de adquirir substâncias das quais eles podem ter certeza da qualidade. É interessante a gente mencionar o seguinte: a legalização das drogas, um dos primeiros beneficiados com isso seria a polícia. Seria justamente policiais, porque é aquele negócio, o policial, ele deveria estar indo atrás de crimes de homicídio e de roubo, só. Eles não deveriam ficar se metendo em outros tipos de crime que ficam sendo inventados toda hora. O policial deveria estar indo atrás de homicídio e roubo, e só. A partir do momento que você cria agora uma proibição à venda de drogas, os policiais agora eles têm muito mais trabalho do que eles deveriam ter para combater uma coisa que, quando a gente vai analisar a fundo, é simplesmente uma decisão individual. Simplesmente as pessoas estão decidindo colocar aquelas substâncias para dentro dos corpos delas. E é aquele negócio, cara, você colocar o aparato policial, você colocar a força policial, você colocar a vida desses caras em risco. Então veja, eu não estou aqui pensando em vida de traficante. Por mim, tanto fez o que acontece, eu deixo acontecer com traficante. Minha preocupação, nesse caso, é com o policial. O policial ele está se metendo em uma guerra que ele não deveria estar se metido, onde ele vai ser realmente perseguido por causa de uma proibição que, quando a gente vai para pensar, simplesmente são pessoas que estão decidindo colocar substâncias para dentro dos corpos delas. Ela está fazendo mal para ela mesma? Sim, ela está fazendo mal para ela mesma, mas não está fazendo mal para mais ninguém. Então não faz tanto sentido assim. E é aquele negócio, o mercado existe porque existe demanda. Nesse caso aí, a gente sabe que o Lula, ele fala uma bobagem tremenda, falar que traficante é vítima do usuário, isso não nem faz sentido. Mas eu entendo o ponto dele. O que ele está querendo dizer é que só existe oferta porque existe demanda. Enquanto existe a demanda, vai existir a oferta. Então não adianta você colocar polícia, colocar exército, colocar seja lá o que for para combater isso, que você não vai conseguir. Esse mercado ele vai continuar. Você extermina os traficantes hoje, amanhã já vai aparecer outros. Por quê? Porque a venda é proibida. Se fosse legalizada, o que você teria seriam players honestos, seriam players pacíficos. Será que uma Ambev, por exemplo, entraria nesse mercado? Não sei, mas se não fosse a Ambev, poderia ser qualquer outro ente, seja pequeno, seja grande, para oferecer esse produto para a população e sem violência, sem guerra, sem armas, sem mortes. Vamos prosseguir. O governo protege o cartel de drogas. É literalmente verdade. E está funcionando? Excelente. Por que digo isso? Num negócio comum de mercado livre, vamos pegar batatas, carne, o que quiser, há milhares de importadores e exportadores, qualquer um pode entrar no negócio, mas a droga. Mas é difícil para uma pessoa comum entrar no negócio de importação de drogas, pois nossos esforços de interceptação o tornam extremamente custoso. Assim, os únicos a sobreviver nesse negócio são esses grandes cartéis com dinheiro para ter frotas de aviões, métodos sofisticados, etc. Na verdade, ao impedir a entrada de mercadorias, ao prender produtores locais de maconha,
o governo mantém o preço alto. O que mais um monopolista deseja? Aqui é um ponto bastante interessante. Se as drogas fossem legalizadas, todo mundo concordaria que teria, sim, uma chuva, um caminhão de pessoas, empresas e seja lá o que for, vendendo drogas para todos os lados. Você teria um mercado muito mais dinâmico e, com isso, esses traficantes que estão aí hoje, que recebem uma grana violenta por causa do tráfico, eles iriam quebrar da noite para o dia. Porque o usuário ele vai pensar o seguinte, cara, para que eu vou subir morros, em favela, perigo, sendo que tem essa lojinha aqui do lado que eu posso comprar com esse senhor de idade? É isso que iria acontecer. Ah, mas isso seria um cenário horrível e coisa e tal, seria um cenário tenebroso. E por acaso não é tenebroso você saber que tem caras ali que tem fuzil, que tem drone, que simplesmente fazem coisas assim atrozes, são atrocidades assim que realmente deixam qualquer um em pânico quando você ouve falar o que esses caras que estão nesse mercado eles fazem. Então você pensa o seguinte, qual é a forma mais fácil e mais rápida de se acabar com esses caras? Quebrando o monopólio deles. A partir do momento que o dinheiro para de entrar, meu amiguinho, já era, acabou, eles quebram assim da noite pro dia. E talvez seja por isso que eles queiram que continue sendo proibida. Porque eles sabem que enquanto as drogas forem proibidas, o poder deles se mantém. Qual é o perigo da legalização? O único aspecto negativo da legalização das drogas é que poderia haver alguns dependentes químicos adicionais. No entanto, eu quero qualificar isso de outra forma. A criança que é baleada numa favela, vítima de bala perdida, é inocente em todos os sentidos. Quem decide usar drogas não é uma vítima inocente, mas sim alguém que escolheu ser vítima de suas próprias ações. E devo dizer que sinto muito menos compaixão por essa pessoa. Deixe-me dizer, não estou disposto a impor, não acho moral impor grandes custos a outras pessoas para protegê-las de suas próprias escolhas. Aqui é bem interessante esse tipo de argumento. É aquele negócio. Se as drogas fossem liberadas, a gente teria mais gente consumindo drogas? A verdade é que sim. A gente teria bem mais pessoas consumindo drogas com as drogas liberadas do que hoje. Mas é interessante a gente ver esse argumento. Essa pessoa que está consumindo drogas, que sabe que aquilo ali faz mal, que aquilo ali vicia, que aquilo ali pode trazer alguns prejuízos para essa pessoa escolheu estar nessa situação. Ela não está prejudicando mais ninguém, a não ser ela própria. Ela simplesmente está escolhendo o que ela está querendo fazer com o corpo dela. Por outro lado, quando as drogas são proibidas, e aí você tem polícia e traficante ali trocando tiros, ali, trocando rojão, e uma criança que está passando por ali, ela é baleada, ela é morta. Essa criança é uma vítima de qualquer ponto de vista que você queira trazer. Não tem nenhum tipo de argumento que você pode trazer que você vai conseguir comprovar que essa criança aí não é uma vítima. Sim, ela é uma vítima. E a gente tem que ter toda a compaixão por essa criança. E não pode ser exatamente criança, pode ser uma mulher grávida, pode ser um idoso, pode ser um homem trabalhador, pode ser um jovem que teria toda a vida e estava passando por ali, bala na cabeça porque tinha polícia e traficante trocando tiros. Essas pessoas são vítimas de verdade. Agora, aquele sujeito que resolveu consumir drogas, sabendo que aquilo vai realmente causar um dano do corpo dessa pessoa, sinto muito. Eu tenho muito menos compaixão por essa pessoa do que pela outra. E, sinceramente, eu não acho que o meu dinheiro tem que ser gasto para salvar essa pessoa. Não faz muito sentido. Consumo de drogas. Problema econômico. É dourado que toda esta discussão, todo o problema das drogas é econômico? Não é um problema econômico. É um problema moral. De que forma? A parte da economia. Eu sou um economista, mas o problema da economia é estritamente terciário. É um problema moral. É um problema do mal que o governo está a causar. Veja bem,
Eu calculei estatisticamente que a proibição das drogas resulta, em média, em 10 mil homicídios a mais anualmente. É um problema moral que o governo mate 10 mil pessoas. É um problema moral que o governo esteja a transformar em criminosos. Pessoas que talvez estejam fazendo algo que você e eu não aprovamos, mas que não prejudica mais ninguém. A maioria das detenções por drogas são por posse por parte de usuários ocasionais. Agora temos alguém que quer fumar um cigarro de maconha. Se for apanhado, vai para a prisão. Agora, isso é moral? É apropriado? Considero absolutamente vergonhoso que o nosso governo, que deveria ser o nosso governo, esteja a transformar pessoas que não prejudicam os outros em criminosos, a destruir as suas vidas, a colocá-los na prisão. Para mim, essa é a verdadeira questão. E aqui é interessante a gente sempre falar também do lado do policial. É sempre bom a gente está falando aqui sobre o caso de pessoas pacíficas que poderiam estar nesse mercado e não estão. A gente está falando sobre o usuário de droga que ele vai ser preso, ele pode eventualmente sofrer violência tanto por parte da polícia quanto por parte dos traficantes. Esse seria um outro ponto. A proibição ela causa um outro efeito bem interessante. Digamos que você tem lá por conta no bar e você vai lá e bebe fiado, ou você tem um contrato ali e você não pagou. O que pode acontecer nesse caso? Bem, se por acaso se o dono do bar tomou um cuidado de decidir, vou colher assinatura ali da tua parte, enfim, ele poderia, por exemplo, te colocar no SPC, no Serasa, ele poderia te processar, ele teria vários meios legais que ele poderiam tomar no caso de esse usuário ali, desse cliente que está fazendo consumo de bebidas e não pagou. Tem várias coisas que podem ser feitas no caso ali. Tem várias ferramentas legais que podem ser tomadas ali. Ele pode também simplesmente fazer a compra, exigir que a pessoa faça a compra no cartão de crédito. Beleza? Se ele não pagar, é problema dele com o banco. É tão simples quanto isso. No caso no mercado de drogas, como é um mercado proibido, você não pode fazer esse tipo de coisa. Não tem essa história de traficante colocar a pessoa no SPC, no Serasa, uma execução judicial. Não tem nada disso, porque é proibido. Então, o que o traficante ele pode fazer no caso de a pessoa que comprou drogas e não pagou? A única alternativa que ele tem é a violência. Então, você já começa a entender o seguinte, como as drogas são proibidas, você está tendo um aumento da violência simplesmente por esse fato ali. Porque você não pode fazer uso dos meios legais, então você tem que fazer uso dos meios ilegais. E aí você está colocando pessoas inocentes em risco. Realmente não é uma coisa legal. Olha, se você estiver certo, o argumento para proibir drogas é exatamente tão forte e tão fraco quanto o argumento para proibir as pessoas de comerem em excesso. Todos nós sabemos que comer em excesso causa mais mortes do que as drogas. Por que não se pode? Porque não é. Se em princípio, o governo dizer não deve consumir drogas, pois farão mal. Por que não pode dizer não coma demais, pois pode prejudicar-se? Por que não pode dizer não pratique paraquedismo, pois pode morrer? Por que não pode dizer esqui? Isso não é bom, é perigoso, vai se machucar. Onde traça o limite? É interessante esse ponto porque é o seguinte, quando a gente vai falar sobre coisas que podem causar riscos à saúde, tem, por exemplo, a questão do açúcar, que alguns estudos até sugerem que pode ser bem viciante. Você acha que o açúcar deveria ser proibido? A gente deveria se proibir todas as lojas de doces? Deveria ser proibido o chocolate? E no caso do fast food, deveríamos criminalizar o McDonald's? Deveríamos criminalizar o Burger King? Deveríamos criminalizar, por acaso, a batata frita? Porque todas essas coisas fazem mal. São coisas que só vão trazer prejuízos para as pessoas. Deveríamos, por exemplo, proibir a pizza? Pizzarias deveriam ser criminalizadas e todos os donos de pizzarias deveriam ir para a cadeia,
porque são criminosos, porque a gente sabe que pessoas que consomem pizza estão aumentando o risco de ataque cardíaco, risco de diabetes, risco de vários outros problemas de saúde, então essas coisas deveriam ser proibidas. Qual é o limite? Até que ponto você está disposto a ir para impedir pessoas de fazer uso de substâncias que fazem mal para elas? Até que ponto? Será que a gente deveria proibir as pessoas de consumir muito sal? Que tal colocar umas câmeras nas casas das pessoas para saber se elas não estão consumindo sal em excesso? Não faz o menor sentido esse tipo de argumento. Mas quando a gente vai falar sobre drogas, as pessoas magicamente acham que passou a fazer sentido. O que mais o assusta na ideia de que as drogas sejam legalizadas, por exemplo, como um tratamento médico? Álcool. Nada me amedronta na legalização das drogas. Nada. O que me assusta é a continuidade no caminho atual, que destruirá a nossa sociedade livre. Esse aqui eu acho que é o ponto central desse vídeo. E é o ponto que a gente precisa deixar bem claro. Não existe nenhum risco, nenhum perigo assim real em você liberar as drogas, simplesmente você acabar com essa proibição idiota. O risco maior está justamente onde a gente está no momento. Quando a gente vai falar sobre liberação de drogas, de novo, muitas pessoas vão entender que isso aqui é apoiar traficante, apoiar marginal, apoiar bandido, sendo que se você concluiu isso, meu amigo, você não entendeu nada desse vídeo. Porque a conclusão não é essa. A proibição das drogas justamente favorece esses tipos aí, esses trajes. Se as drogas fossem legalizadas, você teria um mercado gigantesco abrindo do outro lado e esses caras, eles iriam quebrar economicamente. Eles simplesmente iriam à falência, assim, muito rápido. E é por causa disso que aqui no vídeo a gente está defendendo, sim, drogas deveriam ser completamente legalizadas. Eu não tenho nenhuma dúvida e nenhum receio em defender isso aqui. Mas eu quero conversar com vocês. Na sua opinião, tudo que eu e esse senhor falou ali, é tudo balela? É tudo bobagem? Na verdade, as drogas deveriam ser proibidas mesmo? Na verdade, os Estados Unidos, eles deveriam fazer ações contra as drogas no mundo inteiro? Vamos conversar mais aqui nos comentários, pessoal, que eu quero ler a sua opinião. Beleza? Obrigado a você que assistiu até aqui e até mais.